Abram suas Bíblias comigo em a primeira carta de Paulo. A carta de Paulo a Filemão. Não tem primeira, só tem ela. Carta de Paulo a Filemão. Vamos falar sobre o pedido que Paulo faz a Filemão nesta carta. Abra o seu coração e deixe que a palavra de Deus ministre a sua vida. Eu não vou ler agora porque são 25 versículos. Durante o texto, vamos estar lendo alguns versículos, tá bom? Então, o que você imagina que seja o cristianismo? Para você, o que é cristianismo? Para muitas pessoas, cristianismo limita-se somente a ir à igreja. Para outras pessoas, cristianismo é um sistema de doutrinas e de regras. Também é, mas não é só isso. Cristianismo também é relacionamento. Vida cristã é relacionamento com Deus e com o próximo. E nesta carta de Paulo a Filemão é de fato um manual de relacionamento. Trata de amor, trata de perdão, de restituição e de reconciliação. É o que essa carta nos fala. E embora ela tenha sido escrita no ano de 60 depois de Cristo, há quase 20 séculos, é incrível como seus ensinamentos continuam atuais e vivos em nossos dias. Quero então que você venha compreender qual é o contexto dessa carta, quais as circunstâncias em que ela foi escrita. Essa história começa assim, segundo essa carta. Paulo estava preso em Roma. E naquela época, Roma dominava praticamente toda a Europa, toda a Ásia Menor, o norte da África. Toda a economia estava a serviço de Roma. Havia basicamente 3 grupos de pessoas que habitavam ali Roma. Homens livres, senhores, escravos, livres e aqueles que ainda eram escravos. Enfim, só esses 3. Homens livres, senhores e escravos. E de um lado, a grande minoria esbanjava suas riquezas. E de um outro lado, pessoas que sofriam com a tragédia da fome e da miséria. Só naquele tempo era assim. Hoje já está diferente, graças a Deus, não é mesmo? Enfim, no Império Romano, havia cerca de 60 milhões de escravos. E alguns até conseguiam escapar naquele tempo. Mas quando eram capturados, eles eram marcados com um F na testa, com o ferro quente, simbolizando fugitivos. Ou eles eram crucificados. Enfim, um escravo não tinha direito. Não era uma pessoa, era uma ferramenta viva. Valia em torno de 500 a 50 mil denários, dependendo do tamanho, da força e da saúde daquele escravo. A liberdade de um escravo só podia ser adquirida por 3 maneiras. Por vontade do rei, do príncipe. Por benefício da lei. Ou se o seu senhor resolvesse dar a sua carta de alforria. Esta era a forma de um escravo ficar livre dessa situação. Onésimo era um escravo. E que logo depois de roubar o seu senhor, ele foge para Roma. E talvez o que Onésimo queria é ficar despercebido em meio àquela multidão. E por um deslize deste homem, ironia do destino, providência de Deus, Onésimo acaba sendo preso e vai parar na mesma cela que estava o apóstolo Paulo. Mundo pequeno, não é mesmo? Olha o que diz no próprio verso 10 de Filemão. Diz que Paulo gera Onésimo entre cadeias. Onésimo foi gerado como filho enquanto Paulo estava preso. Paulo então ganha Onésimo para Jesus ali na cadeia. E a história fica mais interessante ainda. No cárcere, Paulo fica sabendo da história do escravo fugitivo que era da cidade de Colossos. E que por acaso era justamente o escravo do chefe de uma comunidade cristã fundada por Paulo, Filemão. Verso 18.
eu não vou ler agora, vou ler mais para frente daí. Igreja essa que se reunia na casa de seu patrão e de seu dono, Filemão. Que mundo pequeno. Onésimo querendo se esconder em Roma entre a multidão e de repente ele não é mais um desconhecido. Sabia de onde ele vinha e o que ele tinha feito. Então, essa carta de Filemão tem a ver com a vida deste escravo, com a situação desse escravo e com o futuro desse escravo. E a mensagem no seu teor é essa: que esse escravo agora fosse devolvido como irmão e não mais como escravo. É isso que a carta traz no seu contexto. Vamos ver então quem que é o remetente desta carta. O próprio Paulo. Olha como ele se apresenta aqui. Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Naquela época, o remetente tinha que ser colocado no começo da carta. Hoje nós colocamos no final. Mas nos tempos de Paulo, era no começo da carta em que Paulo colocava. Reparem no verso 1, como Paulo começa. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Paulo se apresenta aqui como prisioneiro de Cristo. Olha que interessante a maneira como Paulo enxergava a vida. Ele não disse que era prisioneiro de Roma. Ele não disse que é prisioneiro de César. Olha, eu estou aqui porque os judeus me perseguem, os romanos me perseguem. Não. Ele é prisioneiro de Cristo. Ele não atribui o seu sofrimento aos judeus, ao romano, ou até mesmo ao diabo. O diabo está me perseguindo, está acabando comigo e deixou eu preso. Não. Ele sabia a quem ele pertencia. É verdade que essas pessoas, que esses seres, queriam que Paulo se lascasse. É verdade. Mas ele sabia que era Cristo que estava no controle da sua vida. E por isso ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. E ele escreve em Filipenses capítulo 1, 12. Olha, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Enquanto Paulo estava preso, a igreja estava mais encorajada para orar. Enquanto Paulo estava preso, ele conseguia evangelizar toda a guarda pretoriana. E porque ele estava preso, ele podia escrever cartas como Filemão, Efésios, Colossenses e Filipenses. Paulo sabia a que ele pertencia. Não havia como parar este homem. Ele é o remetente desta carta. É Paulo. Vamos ver também quem eram os destinatários dessa carta. Para quem Paulo está enviando essa carta? A carta aqui é endereçada ao amado Filemão, a sua esposa Áfia e o seu filho e pastor Arquipo, bem como toda a igreja que se reunia na casa de Filemão. Olha aí o verso 1 e 2. De novo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Ele tinha uma igreja na casa dele. Quero que você saiba que até o 4º século não havia templos. As igrejas, elas reuniam em casas. Então, na casa de Filemão havia uma igreja que o próprio Paulo havia fundado. E de lá havia fugido o Onésimo. Olha só agora, Filemão, ele era um homem rico. Era um homem dono de escravos. Um comerciante na cidade de Colossos. Era uma cidade aos margens do rio Lico. E 3 cidades muito importantes estavam ali bem próximas deste rio. Uma delas era Laodiceia e a outra era Herápolis. E aquela era uma região vulcânica e com muitos terremotos. Terremotos. É outro tipo de terremoto. Colossos foi profundamente abalada com esses terremotos e foi perdendo ao longo do tempo a sua importância econômica. E por causa disso, a cidade de Laodiceia cresceu astronomicamente por causa de um centro médico que havia lá. Filemão também era filho na fé e convertido pelo ministério de Paulo. Veja o verso 19, a parte B, o que Paulo diz. Para não dizer que você me deve a própria vida. Filemão era filho na fé do apóstolo Paulo. E também colaborador, cooperador de Paulo. Ele era um homem que tinha uma vida espiritual exemplar. Filemão, ele tinha fé em Deus. Ele tinha um amor para com todos os santos. Olha lá o que diz o verso 5. Porque ouço falar da tua fé em Jesus e do seu amor por todos os santos. O coração dos santos, o coração dos cristãos eram reanimados por seu intermédio.
Olha o que diz também o verso 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. E também, Filemão era um hospitaleiro. Olha o que diz o verso 22. Além disso, Paulo tinha esperança de voltar à casa dele. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, eu espero poder ser restituído a você. Este homem tinha uma relação correta na vertical com Deus e na horizontal com os homens. Enfim, qualidades de um verdadeiro cristão. Toda a família deste homem estava comprometida com o Evangelho. Então, vamos aprender aqui, logo no começo, com a própria saudação de Paulo. É uma carta riquíssima em vários detalhes. Olha o verso 3, como Paulo começa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça é a causa da salvação. A paz é o resultado da salvação. A graça é a raiz da árvore. A paz é o fruto dessa árvore. Não há paz sem graça. É impossível ter paz sem a graça. E essa paz era a paz de Deus e a paz com Deus. Toda pessoa que crê no Senhor Jesus tem paz com Deus. Quero que você entenda isso. Mas, entre as pessoas que têm paz com Deus, estão experimentando a paz de Deus. É diferente. Há pessoas que estão na igreja, mas não têm o amor por Deus, nem pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam os irmãos. Estão na igreja, mas não têm prazer. Obedece, mas não com alegria. Está na casa do Pai, mas vive como um escravo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, tudo isso para entrar no contexto e no centro da questão principal desta carta. Paulo, nesta carta aqui, vai nos dar uma dica para ajudar em nossos relacionamentos. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós criamos problemas. Eles não existem, mas nós os criamos. Às vezes relacionamentos ficam difíceis, pesados, tensos, porque não temos a habilidade de tratarmos uns com os outros. Então veja o que Paulo vai fazer aqui. Paulo começa destacando a vida fiel de Filemão, tanto para com Deus como para com os irmãos. Verso 4 e 5. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemão com Jesus e com os irmãos. Ele agradece a Deus. Alguém disse uma vez que o lugar mais rico do universo, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Olha que ironia. E por que no cemitério? Você parou para perceber como nós ficamos sensíveis num velório? Como você não tem muita vontade de dizer muita coisa, são palavras lindas que saem de você. Como palavras de ânimo, palavras de encorajamento surgem no velório. E às vezes, a pessoa morta talvez diria assim: puxa, se eu soubesse que você pensava isso a meu respeito, nem queria morrer agora. Eu nem ia morrer, cara. Eu nunca soube que você pensa assim de mim, cara. Nossa, que coisa linda. Mas você já disse alguma coisa importante para alguém vivo? Já agradeceu a Deus por uma ajuda em sua vida por alguém vivo, não depois que morreu? Eu tenho a oportunidade de falar com a minha avózinha, né? A minha avózinha, com 94 anos de idade, orou 25 anos para eu me converter. Falei, pô, vó, valeu mesmo, hein? Mandou bala. A avó sabe. Acho que ela está entendendo algumas coisas, mas a avó agradeceu a Deus por quem ora por você, por quem paga o preço por sua vida. Puxa, foi lá para São Roque me evangelizar. Puxa, cara, eu fico de cara com essas coisas. Mas você agradece quem está vivo por alguém que faz em sua vida? Ou depois que morre, é que você vai lembrar, nossa, tua pessoa é importante. Entendam o que eu quero dizer aqui. Elogiar que Paulo está fazendo, a comunhão de Filemão, é bem diferente do que ficar bajulando. Bajular é uma questão maldita. Paulo está elogiando o relacionamento de Filemão com Deus. Não está bajulando ele. Mas quando foi de uma vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa? Quando foi?
Quando foi que você disse, ela agradeço a Deus pela vida que você tem com o Senhor e pelo modo que você vive com os irmãos? Agradeço a Deus. Puxa, que bom que você é assim. Pois é. Paulo aqui também vai citar os efeitos do amor de Filemão na vida dos santos. Olha do verso 7. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Filemão, é incrível o que eu tenho ouvido ao seu respeito. Eu pensava que era só comigo que você era legal, mas Filemão, todos têm dado testemunho ao seu respeito. Todos falam muito bem com você que estavam desanimados, mas chegaram até a sua casa, chegaram até a igreja e você reanimou o coração deles. Filemão, isto é incrível. Paulo estava preparando com essas palavras o coração de Filemão, mostrando o caminho para a gente que se deve se percorrer antes de fazer um pedido. Como chegar perto de um relacionamento. Paulo era incrível com as suas palavras. Já viu um advogado num tribunal? Você fica de cara com um advogado no tribunal, não é mesmo? E antes das palavras mais duras, ele faz tanto elogio. Oh, sei que você é inteligente, sei que você não fez por água, mas você... Aí ele entra com a butinada. É incrível como ele começa elogiando e depois ele desce a botina. Paulo também é assim. Ele está aqui elogiando, falando de quem Filemão é, para que ele se lembre o que ele pode fazer de uma situação que está acontecendo aqui. Então eu pergunto a nós que estamos aqui, como no caso de Filemão, que era um refrigério para os irmãos. A minha pergunta para nós é, sua vida tem sido um refrigério para as pessoas que vivem perto de você, ou você é um tormento? Segundo Paulo, Filemão alegrava o coração dos santos. Quando as pessoas oram por você, elas fazem com alegria. Senhor, obrigado por este irmão, Deus. Ou, Deus tem misericórdia, porque não sei... Como é que elas oram a seu respeito? É com gemidos inexprimíveis que as pessoas lembram de você? Quem é você? As pessoas podem dizer assim, como Paulo falava. Que instrumento você é na vida das pessoas? É uma pergunta que vamos fazer para nós mesmos. Você tem que meditar sobre isso. Tem que refletir sobre isso. E olha só o argumento que Paulo vai usar para falar com Filemão. Paulo não se apresenta como apóstolo, mas se apresenta como prisioneiro de Cristo. Lá no verso 9, de novo, ele fala a mesma coisa. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não se apresenta da sua autoridade como apóstolo. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Olha, já sou velho. Sou prisioneiro de Cristo e já sou velho. Já viram Paulo defendendo o seu apostolado? Eu fui chamado pela vontade de Deus e não por causa de vocês. Eu sou apóstolo. Ele fica bravo quando ele defende para gentil. Quando ele defende para cristão que quer inventar história com ele. Mas olha a atitude de Paulo nessa situação. Paulo vai defender a causa de alguém que o mundo considera escória. Considerava um objeto. Paulo aqui chama Onésimo de meu filho. O verso 10, a parte A. Apelo em favor de meu filho Onésimo. Olha o que Paulo diz no verso 12. Eu devolvo a você como meu próprio coração. Paulo estava tratando dessa questão com muita sensibilidade. De alguém que o mundo não dava valor algum. De alguém que o mundo tratava como escória. Uma outra pergunta para nós pensarmos a esse respeito. Como nós temos tratado aqueles ou aquelas pessoas em qual a sociedade não tem valor algum? Como nós tratamos essas pessoas? Que não pode dar nada, não fazer nada para você. E a sociedade também acha incrível essas coisas. Como nós tratamos isso? Quero que você entenda que o amor cristão sempre abençoa pessoas. Paulo aqui estava apelando em nome do amor ao invés de mandar. Olha o verso 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu apelo em nome do amor. Irmão, sabia que isso funciona em qualquer lugar? Isso funciona na empresa, isso funciona em casa, na universidade, funciona em qualquer lugar da sua vida. Pega o negócio para mim agora. Não vou, não pego. Vai lá agora, eu vou aqui. Não vou, não pego. Experimenta falar com amor. Você pode, por favor, me dar um copo d'água? Claro. Será que você poderia, por favor, fazer a massagem aqui?
Isso funciona. Isso é maravilhoso demais. Isso é incrível. Agora, gritar. Olha como Paulo está trocando a ideia com Filemão. Funciona no casamento. É bom. Se funciona muito. Paulo está ensinando aqui a gente trabalhar o aspecto motivacional. Saiba como pedir. Peça com amor, cara. Fala de boa. Maneira a maneira como você diz. Paulo está preparando o caminho para Filemão receber Onésimo de volta. Paulo foi intercessor, Paulo aqui é o mediador. Mas a minha pergunta também é, será que nós temos construído pontes entre as pessoas, com o que você faz, com o que você fala? Ou nós criamos abismos entre as pessoas, com o que você faz e com o que você fala? Paulo usa a linguagem do amor, ao invés de autoridade apostólica, para sensibilizar Filemão. Paulo era apóstolo, já velho, com muita bagagem, com muita experiência, mas em vez de mandar, de ordenar, ele pede. Isto é maravilhoso nessa carta. Aquele que tem autoridade para mandar, pede. Em outras palavras, eu quero que você entenda que a humildade, ouviu? A palavra humildade, ela abre portas. A arrogância fecha portas. Se Paulo não tivesse ganho o coração de Filemão, Onésimo estaria enrascado quando voltasse para casa, ou se voltasse para casa. Mas a minha pergunta é, quantas portas nós temos fechado com nossa atitude? Quantas portas nós fechamos com a nossa maneira de agir? Quantas pessoas nós afastamos do Evangelho com a nossa maneira de ser, nossa maneira de agir? Quantas vezes fechamos portas ao invés de abri-la? E o terceiro apelo que Paulo faz a Filemão aqui foi a própria conversão de Onésimo. O verso 10, a parte B do versículo. Olha, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Onésimo era apenas um escravo. Era sim um ladrão. Era um fugitivo. Mas agora, ele é filho na fé de Paulo. E irmão de Filemão. Gálatas 3:28 diz, em Cristo não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso para Filemão. É interessante entender um detalhe aqui. Isso não significa que quando uma pessoa se converte, a sua condição social muda. Ou que as suas dívidas todas foram pagas. Quero que você entenda qual dívida foi paga e qual dívida você tem que continuar pagando. Não significa que Onésimo agora tem uma nova posição diante de Deus e diante do povo. E de Deus, Filemão tem que levar isso em consideração. Bom, Filemão, ele mudou de vida. Ele agora é convertido. Por isso mesmo, eu quero que ele volte, vai se acertar com você como um patrão, honrando os compromissos com ele, com as pessoas. Honre o compromisso com a família. Honre os compromissos com os negócios. Um crente, um cristão em Cristo Jesus precisa cumprir os seus compromissos. Sua dívida em Cristo foi paga. Sua dívida aqui continua. Não se iluda. Não se iluda. Mas Paulo faz mais um apelo para Onésimo, que agora diz que diz que Onésimo agora era útil para Paulo em seu ministério em Roma. Verso 11 a 14. Ele, antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Manda-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Olha, interessante de novo como Paulo faz a leitura da sua vida. Ele poderia dizer assim com o Senhor: Deus, mas por que eu estou preso? Por que o Senhor me chamou, derrubou do cavalo, essa história toda? O
O Senhor sabe que eu sou um obreiro zeloso. Estou pregando a palavra de Deus. Senhor, mas por que estas algemas, Senhor? Por que esse sofrimento todo, Senhor? Por que o mundo está contra mim? Por que o Senhor não entra com uma providência e faz alguma coisa e queima essa guarda pretoriana, queima todo mundo e salva eu? Mas olha o que Paulo diz. Sou embaixador das algemas. Eu sou prisioneiro de Cristo. E é desta forma que ele está ministrando Filemão. Olha, Filemão, eu quero que você entenda que Deus permitiu que Onésimo escapasse, porque queria fazer dele um novo homem. Foi por isso que Onésimo escapou. Por isso que Deus permitiu chegar até aqui, até mim, caiu até aqui. Olha como Deus amava Onésimo, amava você, a devolver para você um novo homem. Agora sim, Onésimo está preso com as algemas da graça. E agora sim você pode recebê-lo de volta. Percebem como Paulo está conversando? Algo muito difícil, mas de uma maneira cristã e bíblica. Como cristãos, nós devemos perceber que Deus está no controle das situações e circunstâncias mais difíceis da sua vida. A fuga de Onésimo, Paulo está dizendo, não apanhou Deus de surpresa. Deus levou Onésimo a Paulo em Roma para salvá-lo e devolvê-lo como irmão ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui na carta a Filemão. Nunca a gente pode desistir de ver o poder do Evangelho prevalecendo na vida das pessoas. Olha o verso 17, o que diz. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo pede a Filemão para receber um escravo convertido, como se fosse ele mesmo. E a palavra recebe-o aqui no verso 17, significa recebe-o no seu círculo familiar. A partir de agora, Filemão, ele pode comer em sua mesa. A partir de agora, Filemão, ele faz parte da sua família. Aquele que te roubou, aquele que te fez mal, não. Agora ele faz parte da sua família. Imagine um escravo. Alguém que tinha que trabalhar de uma forma bem difícil. E agora, fazendo parte da família de alguém. É difícil imaginar isso, não é mesmo? Imagina você e eu entrando então na família de Deus. Alguém puro, alguém estragado, alguém podre, entrando em alguém puro. Entrando num lugar santo por causa de Jesus. Consegue imaginar isso? Nós, às vezes, nós escolhemos pessoas pela cor da sua pele, pela conta bancária, até mesmo pelos títulos que a pessoa tem. Aí é muito legal para a gente, é incrível, muito boa. Paulo está mostrando aqui que não existe uma pessoa mais importante do que a outra na igreja de Deus. Somos todos iguais, somos todos companheiros de jornada, companheiros de jugo. Mas quantas vezes nós mantemos o nosso coração preconceituoso e fazemos acepção de pessoas? Cuidado com isso. J.C. Ryle disse, as pessoas para quem Jesus disse, ai de vós, são essas mesmas que o mundo admira, que o mundo elogia e que o mundo segue. Isto é terrível. Precisamos examinar o nosso coração para saber quem estamos admirando. Quem de fato move o nosso coração. Sonde o seu coração, sondar o meu coração. Nós meio que olhamos de lado para aquelas pessoas que não têm nenhum valor, que não podem me oferecer nada, mas não existe gente mais importante que a outra. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Você não é mais que ninguém, não é menos que ninguém, somos iguais em Cristo Jesus. Precisamos aprender a nos identificar com as falhas das pessoas, como Paulo no verso 18 e 19. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Olha como Paulo lida com isso aqui. Certamente Onésimo havia furtado a casa de Filemão. Paulo estava pronto a colocar a dívida de Onésimo na sua conta. Isso é identificação. Temos que ter compaixão pelos que erram. É interessante que é uma ilustração de fato do que Jesus fez por mim, do que Jesus fez por você. O próprio Martinho Lutero diz que todos nós somos onésimos. O povo de Deus foi identificado com Jesus, que o Pai nos recebeu como ao próprio Filho.
Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Fomos vestidos da sua justiça. 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Isso quer dizer, quando eu confio nele, a sua justiça é lançada sobre mim. Então Deus me recebe como seu próprio filho. É o que Paulo está pedindo para Filemão fazer com Onésimo. Receba-o como seu próprio filho. Paulo não está sugerindo aqui, olhe na carta direito, Paulo não sugere que Filemão ignore os crimes de Onésimo. Não é isso. Deixa para lá, roubou você? Deixa para lá, cara. É isso mesmo. As coisas passam, deixa quieto. Não. E olha só, eu pago você. Eu coloco na minha conta o que eu dei para você. O que ele der para você é a linguagem do verso 19, soa como uma nota promissória. Paulo quer restituir Onésimo a Filemão e está pronto a restituir o dinheiro que Onésimo roubou. Isso nos mostra uma outra lição aqui. Irmãos, crente, cristão, não deixa dívida para trás. Crente, não deixa pendências sem resolução. Crente, não varre nada para debaixo do tapete. Crente, não espera o tempo arrumar a bagunça. Não estou dizendo que não aconteça imprevisto. Não estou dizendo que não há situações que nos peguem de surpresa. Claro que vai acontecer. Mas não é planejado. Não é nada de caso pensado. Não é má fé. Paulo recomenda restituição. Mas Paulo também recomenda o perdão. Embora Paulo esteja pronto a pagar a dívida de Onésimo com Filemão, Paulo encoraja Filemão a perdoar. Como é que anda a questão do perdão na sua vida? O perdão é a marca de um verdadeiro cristão. Perdoar é cancelar a dívida, é não cobrá-la mais, é deixar a outra pessoa livre. Perdão é deixar a outra pessoa livre. Quero concluir. Paulo termina essa carta também com uma saudação cheia de ensinos. Primeiro delas, quando você faz as coisas diante de Deus, as coisas dão certo. Sempre que você se submeter à vontade de Deus, as coisas vão dar certo. Olha o verso 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Olha como Paulo fala em relação a Filemão. Enfim, Paulo pede que Filemão perdoe Onésimo. E ele o faz. Onésimo se torna um homem livre e se torna depois o bispo da igreja de Bereia. Olha que bênção Filemão ouvindo a recomendação que Paulo dá. Sabia que é importante você ouvir recomendações bíblicas? Faz bem para você, quando você escuta a palavra de Deus e a segue. Tudo o que você faz dá certo. Não tente seguir pela sua cabeça que não vai funcionar. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé e de prática. Siga a palavra de Deus. E, em segundo lugar, você precisa valorizar quem está do seu lado. Olha o verso 23 e 24. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envie-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A minha pergunta para nós aqui é: quem está com você? Quem está com você na igreja? Quem está com você no trabalho? Quem está com você na família? Quem está com você? Aqui, segundo Paulo, Epáfras estava com ele, um dos pastores da igreja de Colossos. Ele também cita Marcos, aquele mesmo Marcos, de Atos capítulo 15, do 36 e 39, que deu aquele rolo, que não quer ir comigo, você não vai. Deu aquele rolo, aquela confusão toda, e depois entra em contenda com Barnabé, porque não queria que Marcos fosse junto. Deu um maior rolo. E agora, aqui, está junto com Marcos, e que é cooperador dele. Olha como as coisas funcionam. E o interessante aqui, Demas. Demas é citado apenas 3 vezes na Bíblia. A primeira delas é aqui no verso 24. Assim também Marcos, Aristarco, Demas. Segunda vez é citado em Colossenses 4,14, diz: Lucas, o médico, e Demas enviam saudações. E a terceira, 2 Timóteo 4,10, diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Puxa, que droga.
de cooperador ao abandono. Demas começou bem, terminou mal. Marcos começa mal e termina bem. Entendam, não significa a perda de salvação, mas alerta que algumas pessoas podem estar envolvidas na obra de Deus sem serem da obra. Não quer dizer que perdeu a salvação, não. Mas quer dizer que não tem muita coisa a ver com aquilo ali. E olha de novo, terceiro e último ponto, para a conclusão final. A graça deve estar presente desde o começo até o fim da sua vida. Olha de novo como Paulo termina, como começou. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Queria chamar aqui à frente o louvor já. Paulo começa e Paulo termina com a graça do Senhor. Por ela fomos salvos. Por ela nós vivemos. É por ela que entraremos no céu. Que Deus possa nos ajudar a vivermos bem uns com os outros. Vivemos bem com Deus, bem com os irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o Senhor para que possamos orar daqui a pouco.